Bem, pessoal, então, essa aula, né, a gente vai falar sobre dependência de código, né, e começar a falar sobre, né, como isso é feito, né, como análise de código, né, como análise de data flow é feito para realizar, né, as otimizações de código que a gente né, começou a falar na última aula, tá certo? Né? Então, basicamente, dependência de código é uma caracterização de uma relação de ordem do programa. É fundamental para realizar, né, essas otimizações, porque garante a corretude das transformações. Você não quer fazer uma transformação de código que modifique essa relação de ordem. Então, modifique as dependências que já estão manifestadas dentro do teu código. Então, por exemplo, se uma variável depende de uma outra variável, você não quer modificar o código, certo? E quebrar aquela relação de dependência, tá bom? Existem dois tipos de dependência, tá certo? De código. Dependências que são chamadas de dependência de dados, né? E dependência de controle. Vamos falar sobre cada uma delas agora, certo? Então, primeiramente, dependência de dados, a definição está aí nesse slide, certo? A gente diz que, né, uma linha J depende de uma linha I. Se uma linha J, então I e J, então a ideia é que I venha antes, né, de J, certo? Se aquela linha J puder ler o valor que foi definido uma linha I. Então, vocês têm que entender essa relação de definição e uso. Uma definição é um ponto onde se cria um determinado valor, tá certo? E atribui uma variável, certo? Então, imagine esse ponto aqui, x. Então, para entrar na função full, você precisa, né, atribuir algum valor àquela variável x. Então, isto é um ponto de definição da variável x. Certo? Da mesma maneira, este é um ponto de uso, não de definição, da variável x, porque neste ponto há uma leitura do valor que está armazenado em x. Tá certo? Então, esta setinha, tá certo? Essa aresta, né? Digamos, esse grafo que você está representado, desculpa, representado nesse slide aqui, ela indica essa relação de uso, definição da variável. Se a gente inverter a setinha, é a relação de definição, uso, tá certo? Então, o uso de uma variável, definição da variável. Olha só, o uso da variável, definição da variável. Tem outras relações que estão nesse gráfico, né? Enfim, basicamente é isso, né? Eu achava que tinha um loop aqui, mas não tinha. Mas, basicamente é isso, tá certo, gente? Então, aqui que a gente está mostrando, essas arestas que estão em destaque são chamadas de pares uso-definição. O grafo que é induzido por essas arestas, tá certo? É chamado de um grafo de dependência de dados. Tá certo? Se a gente eliminar aí, né, a parte do código, né, só deixar, né, a ocorrência, né, as linhas que têm as definições e usos, certo? Né, a gente teria um grafo desse de dependência, ou seja, né, nessa linha aqui na variável x tem uma definição, aqui tem uma definição dessa variável, mas também tem um uso de uma variável, tá certo? São coisas diferentes, tá bom? Então, basicamente, dependência de dados é isso. Agora, dependência de controle, o que é, gente? Então, é algo semelhante na maneira de se expressar, mas aí o conceito é diferente, tá certo? A gente diz que, olha, uma linha, novamente, I e J, certo? A gente diz que uma linha J possui uma dependência de controle para uma linha I, tá certo? Se, para executar J, tá certo? A gente precisa executar a linha I, tá certo? Tá certo? Então, linha I comanda, digamos assim, decide
se a linha J será ou não executada. Então, num caso como esse aqui, certo? Essa linha X aqui a gente tem uma decisão de controle, tá certo? Né? Então, isso aqui, essa linha, ela decide se esta linha será executada. Então, a gente diz que essa linha depende dessa linha aqui. É por isso que a orientação é para cima. Da mesma maneira, essa linha aqui, ela depende dessa linha aqui, porque é essa linha que comanda a execução dessa linha aqui, certo? Ela define se essa linha vai ser executada ou não. Ela controla se essa linha vai ser executada ou não. Não existe independência de dados, tem a ver com o que é que vai ser armazenado, os valores vão ser armazenados nas variáveis, e controle, que define quais são os comandos. Então, tem dados, né, e comandos, né? Então, há essa distinção também, tá certo? Em análise de código, tá bom, gente? Né? Então, agora vamos ver essas duas coisas juntas, tá certo? Então, do lado esquerdo, né, tem uma estrutura de dados chamada de grafo de dependência, tá certo? E do lado direito, tem um código, né, um código aí que é um código para uma linguagem imperativa qualquer, né? Tem um bloco, né? Begin e o end, tem um comando de leitura, alguns comandos de controle, né? O comando aqui, não, basicamente, só o if, then else, comando de atribuição, a chamada de função e assim vai, tá certo? Então, esse exemplo aí, esse slide aí, foi extraído desse paper aí, Dynamic Program Slicing, né? Um paper popular aí na área de análise de código. Mas basicamente, gente, se você olhar aqui para o lado esquerdo, esse gráfico de dependência, o que ele diz é o seguinte: então esses nós aí, eles representam as linhas do código, né? Então S1, S2 até S11, e você vai ver que tem nós até de 1 até 11, certo? Né? E as arestas são dependências, né, de dados, quando as arestas são cheias, e dependências de controle, arestas achuradas. Tá certo? Então, a gente consegue ver, por exemplo, que a linha 3, ela depende da linha 2. Vamos olhar isso aqui. Então, linha 3 e linha 2. Realmente, a linha 2 controla, decide se a linha 3 vai ser ou não executada. Ou seja, essa linha aqui depende da linha 2. É por isso que tem uma aresta de 3 para 2. Da mesma maneira, vamos olhar aqui, 7 depende de 5. Vamos olhar aqui se isso é verdade. Realmente, 7 depende de 5. Certo? Então, tudo isso é representado nesse gráfico que está do lado da esquerda. Né? Agora, vamos olhar alguns exemplos de dependência de dados. Então, por exemplo, a gente diz que 4 depende de 1, certo? Então, aqui precisa ter uma definição de alguma variável que ela é lida, digamos, é usada, que tem o uso da variável. Vamos ver se isso é verdade. Então, 4 para 1. De fato, linha 4, ela usa variável x, há um uso de x, e esse uso pode estar sendo, né, pode estar associado à definição de x nesta linha aqui, 1, tá certo? Então, isto está representado no grafo, né, por esta aresta cheia aqui, tá certo? Da mesma maneira, 10 para 3. Vamos olhar aqui, 10 para 3. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, tem um uso da variável aqui que pode estar associado a uma definição que está, né, vindo, que foi feita na linha 3. De fato, né, a variável y foi definida, veja que tem uma atribuição aqui, foi definida na linha 3, e essa definição de y pode alcançar essa linha aqui. Assim, curiosamente, olhando para o código, a gente vê que essa uso aqui de y pode estar vindo também daqui, pode estar vindo daqui. Portanto, deve existir também uma dependência de dados dessa linha 10 para a linha 8 e da linha 10 para a linha 6. Vamos ver se é verdade. 10 para a linha 6, 10 para a linha 8, realmente, né? Então, o grafo de dependência, gente, ele serve para isso, tá certo? Então, isso é calculado, então,
em análise de códigos, constroem esse gráfico, extraem essa informação a partir daqui, certo? E a partir desse gráfico de dependência, né, aquelas otimizações que a gente viu lá no início podem ser habilitadas, né? Você pode, o compilador pode utilizar esse gráfico de dependência para decidir quais as otimizações vão ser empregadas e, assim, fazer as transformações no código, tá certo? Então, aqui tem um exemplo mais, digamos assim, mais claro, talvez, tá certo? Né? Onde isso fique evidente, certo? Vou perguntar para vocês assim, olha, algumas das expressões que manipulam J, a variável J, denotam constantes em tempo de compilação, tá certo? Então, basicamente, o que a gente quer saber, né, se existe alguma expressão envolvendo a variável J, tá certo? Que ela são expressões constantes, ou seja, não importa a entrada que você passe para essa função, que aquele valor vai ser sempre constante. Se você conseguir descobrir isso, você consegue otimizar o código, tá certo? Porque aquele é um valor constante, tá bom? Então, como se fazer isso? Utilizando grafo de dependências, para perceber se isso ocorre, tá certo? Se essas constantes em tempo de compilação ocorrem. Então, vamos olhar aqui para cá, tá certo? Se a gente construísse um gráfico de dependência como aquele que a gente tinha visto, a gente veria isso aí, tá certo? Então, olha só. Então, aqui tem o control flow graph do programa, tá certo? A gente já viu essa representação de código. Então, representa os possíveis caminhos que podem ser executados dentro desse procedimento, tá certo? Então, aqui tem os comandos associados a cada bloco básico do teu código, tá certo? Então, n igual a j vezes 2 ocorre aqui, tá certo, gente? Então, esse j pode depender, tem uma dependência de dados associados a essa definição de j igual a 2 e tem uma dependência de dados associados a essa definição, tá certo? Então, esse uso de j, né, uso de j está associado a essa definição de j e a essa definição de j. Portanto, essa expressão que envolve j, ela não é uma constante. Porque, ora, dependendo de uma, né, de uma execução, o caminho pode ser, a execução do código pode ser levada para esse caminho aqui ou para esse caminho aqui. Dependendo, o valor de J vai ser diferente. E dessa maneira, essa expressão não é uma expressão constante. Tá certo? Já essa aqui, gente, já essa expressão aqui, 5 vezes J mais 3. Esse uso de J aqui está associado a essa definição e a essa definição aqui. Nos dois casos, a definição de J é um valor constante 1. Certo? Com isso, a gente sabe que essa expressão aqui vai ser sempre constante. Certo? Independente de qual a execução seja, né, seja realizada, qual caminho seja seguido na execução, né, o valor de J vai ser sempre 1. E com isso, o valor dessa expressão aqui vai ser sempre 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Em outras palavras, você conseguiu, em tempo de compilação, perceber que tem uma expressão manipulando a variável J, poderia ser qualquer outra variável, certo? Que é uma expressão constante. E com isso, otimizar aquele código, substituindo o valor daquela expressão pelo valor constante. Ou seja, você conseguiu fazer tem o direito de fazer uma manipulação aqui, nessa expressão aqui, para remover essa expressão aqui, 5 vezes J mais 3, e substituir isso aqui por 8, certo? Porque você sabe que, independentemente da execução, o valor de J neste ponto vai ser sempre 1, tá certo? Como você percebeu isso? Você gerou um grafo de dependência e percebeu que aquela dependência de dados, né, sempre vai ser o valor constante 1, né? O valor de J naquele ponto, olhando as dependências de dados
né, de J vai ser sempre 1. Né? Enfim, gente, então, com isso a gente motiva isso aí. Então, só lembrando aqui, né, fazendo a conexão, fazendo a ponte para um assunto que a gente já viu. Então, a gente viu aí, né, uma representação de código chamada Control Flow Graph. A gente viu que, embutido aí no Control Flow Graph, a gente viu que tem dependências de dados, tá certo? Né, que estão explícitas através dessas arestas vermelhas cheias, tá certo? E azuis. Então, uma cor é só para mostrar que, né, funcionou, o caso azul funcionou, né? A gente conseguiu identificar, né, um valor constante associado a J, certo? Né? E com isso, né, perceber uma expressão constante e manipular aquele valor. Então, fazer uma outra conexão aqui para uma representação de código chamada SSA, que a gente já viu. E se você tivesse utilizado a representação SSA, tivesse transformado o código do lado esquerdo, né, para um formato SSA, né, a gente teria percebido isso explicitamente, tá certo? Diretamente que, né, J está associado, né, a essas duas definições aqui, e as duas definições têm valores constantes, e com isso a gente fazer essa transformação, conseguiria fazer essa transformação, certo? Então, essas arestas denotam dependência de dados e controle, tá bom, gente? Né? Então, basicamente, na verdade, é só dependência de dados. Aí é um erro aí, tá bom? Né? Enfim, gente, com isso a gente conclui essa parte de dependência de dados. E a partir de agora a gente vai falar sobre outro assunto, vai falar como isso aí de fato é realizado, tá bom? Então a gente conclui essa aula aqui, tá bom?